Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, com muita saúde, com muita paz. Hoje teremos mais uma aula remota gravada do conteúdo em referência à base curricular do 8º ano de História. Base curricular do 8º ano. Na base curricular do 8º ano, nós estamos vivenciando as revoltas regenciais, que foram revoltas ocasionadas pela ausência do governante legítimo em nosso país. O governante legítimo para estar no nosso país a partir de 1830 seria o filho de Dom Pedro I, que era chamado Dom Pedro de Alcântara, depois será chamado de Dom Pedro II. No entanto, quando seu pai abdica do trono em favor de seu filho está impossibilitado de tomar posse da coroa brasileira pelo simples fato de ser ainda uma criança com 5 anos de idade. Então isso torna-se um impedimento para ele. O que é que se tem que fazer? Enquanto o menino cresce, o Brasil vai ser governado por uma regência. Regência aí da ideia de um maestro. Mais uma vez eu falo sobre isso, hein? Não esqueça disso não. Pois bem, e tivemos a oportunidade de estudar que o clima no Brasil era um clima muito agitado, por conta de algumas províncias não aceitarem o período regencial, seja o período regencial trina provisória, depois trina permanente, depois una. Com isso, houveram algumas revoltas. O livro, já falei sobre isso, ele traz 3 revoltas. Não é verdade? 3. Traz a revolta da cabanagem no Pará, traz a revolta do Malês na Bahia e também a chamada Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, que aconteceu no Rio Grande do Sul, sendo ali a revolta regencial que durou o maior número de tempo, maior quantidade de anos. Cerca de 10 anos durou a Revolução Farroupilha. E vamos também entender, refletir que esse movimento ele acontece por questões econômicas, por conta da concorrência do charque argentino que chega ao Brasil com baixas taxas de impostos, fazendo com que aconteça a concorrência com o charque brasileiro e o charque dos estancieiros, que era desse jeito que os fazendeiros gaúchos eram chamados de estancieiros. Acredito que até hoje ainda o são chamados de estancieiros. Vão começar a se revoltar e falar e protestar contra o preço daquele produto, ou seja, o preço do charque. Tá bom? Vamos lá. A página 242, nós já fizemos ela, somente mencionando aqui a quarta, repetindo aqui a quarta para você não esquecer, ó. A disputa entre forças políticas
no período regencial se acirrou ainda mais devido às revoltas regionais, inclusive a Farroupilha, que não tinha sido controlada até o momento. Nesse panorama político, vamos responder, não é, sobre o golpe da maioridade. Foi quando, a resposta, quando liberais e conservadores se uniram e colocaram Dom Pedro II como imperador aos 14 anos, não é? Aos 14 anos. Vamos lá. Essa foi a letra A. A letra B. Que grupo político apoiou esse golpe? Os liberais apoiaram esse golpe porque defendiam a instalação de um modelo político baseado no republicanismo, o que acabou não acontecendo. Vamos prosseguir nessa situação aqui em relação aos exercícios sobre o período regencial em nosso país. Vamos lá? Isso. Muito bem, meu querido, minha querida. Primeira questão. Entre 1835 e 40, ocorreu no Pará uma revolta chamada Cabanagem. Com relação a essa rebelião, é correto afirmar que, é correto afirmar que, letra A, os cabanos representavam o grupo mais radical do período da regência, lutando por uma república sem escravos e sem grandes proprietários rurais. Letra B, o governo central ignorou o movimento, em função das tímidas propostas de reforma social divulgadas pelos cabanos, evitando a repressão. C. Os líderes cabanos eram proprietários de terras, enriquecidos com o ciclo da borracha e insatisfeitos com a política de centralização do governo regencial. Letra D. A repressão ao movimento ocorreu em resposta aos atos de violência perpetrados, ou seja, iniciados pelos cabanos, na maioria escravos, rebelados e indígenas. Letra E. Os cabanos propunham a manutenção da estrutura social vigente, apesar de as tropas rebeldes serem compostas de negros, mestiços e indígenas. A letra correta a ser assinalada na primeira questão, na página 244, é a letra E. Segunda questão. O período regencial foi politicamente marcado pela aprovação do ato adicional que, letra A, ampliou a Guarda Nacional, letra C,
transformou a regência trina em regência una. Letra D, extinguiu as assembleias legislativas provinciais. E a letra E, eliminou a vitaliciedade do Senado. Vamos para a terceira questão. Do ponto de vista político, podemos considerar o período regencial como sendo o quê? Letra A, uma época conturbada politicamente. Embora sem lutas separatistas que comprometessem a unidade do país. Letra B, período em que as reivindicações populares, como direito de voto, abolição da escravidão e descentralização política, foram amplamente atendidas. Letra C, uma transição para o regime republicano, que se instalou no país a partir de 1840. Letra D, uma fase extremamente agitada, com crises e revoltas em várias províncias, geradas pelas contradições das elites, da classe média e das camadas populares. Letra E, uma etapa marcada pela estabilidade política, já que a oposição ao imperador Pedro I aproximou os vários segmentos sociais, facilitando as alianças na regência. Qual a letra aí a ser assinalada, pessoal? Terceira questão, desculpe, página 245. Qual é a letra a ser assinalada? Isso, letra D de Davi. Uma fase extremamente... Terceira questão, 245, página 245, terceira questão. Assinalar essa alternativa aqui, ó. Uma fase extremamente agitada, com crises e revoltas em várias províncias, geradas pelas contradições das elites, da classe média e das classes populares. Quarta questão. O período regencial brasileiro foi marcado por revoltas em quase todas as províncias do Império. Em meio às lutas políticas entre os membros da classe dominante, uma das tentativas de superação desses conflitos foi a aprovação pelo parlamento do Ato Adicional de 1834, que se caracterizava por substituir a regência una pela regência trina, na letra A. Na letra B, fortalecer o legislativo e o judiciário, conceder menor autonomia às províncias. Letra D, extinguir os conselhos provinciais. Letra E, estimular o desenvolvimento econômico regional. Qual seria a letra B? Quarto, letra B. Fortalecer o legislativo e o judiciário. Não é? Pois bem, vamos para a quinta questão. Ao estabelecer critérios para exercício da cidadania, a Constituição Brasileira de 1824 é aquela Constituição que foi outorgada, que foi imposta. Imposta por quem, professor? Isso, imposta por Dom Pedro I. Essa Constituição ele impôs, não é? Ele impôs. O que acontece? Não é? O que acontece? Voltando para a questão. Criou limites à participação
criou limites à participação de diversos grupos sociais na organização política do Estado. Assinale a opção que identifica corretamente revoltas e conflitos ocorridos no Brasil envolvendo demandas desses grupos excluídos do exercício da cidadania. Letra A. Revoltas liberais de 1842 e a revolta de Manuel Congo. Letra B. Sabinada e Confederação do Equador. Letra C. Balaiada e Guerra dos Farrapos. Letra D. Revolta dos Malês e Cabanagem. Letra E. Revolta dos Praieiros e Revolta do Quebra-Quilo. Qual é a alternativa a ser assinalada? Interrogação, pessoal. Isso, quinta questão, letra D. Quinta questão, letra D. Eu vou deixar para vocês as páginas 246, 247, como sendo atividades para você fazer aí na sua residência. Página 246 e 247, não é? São questões de múltipla escolha que você, acredito, não vai sentir dificuldade em fazê-las. O segundo reinado brasileiro não vai, até os dias de hoje, não temos ainda nenhum governante que tenha passado tanto tempo no poder quanto Dom Pedro, que agora mudou de nome, não é? Não é mais Dom Pedro II. Aliás, não é mais Dom Pedro de Alcântara, é Dom Pedro II. Nenhum outro governante vai passar mais tempo no poder do que ele. Nenhum outro governante. Vai passar cerca de 48, 49 anos no poder. E ele foi um menino preparado, adolescente preparado para assumir. No entanto, nos primeiros anos de seu governo, ele ainda está muito influenciável, porque está ali formando a sua personalidade. E ele, com o passar do tempo, vai ganhando experiência e vai ser reconhecido anos depois como sendo um governante exemplar, preparado para comandar os destinos do Brasil. Pois bem, vamos observar como vai se dar esse segundo reinado, quais são as forças políticas que estarão ali se degladiando, entrando em conflito político, de que maneira ele vai reagir, a situação econômica do Brasil, a situação da escravidão, que não vai ser alterada em nada, por enquanto em nada. Somente quando Dona Princesa Isabel estiver no poder, e no ano de 1888, 13 de maio de 88, ela vai assinar a chamada Lei Áurea. Tá bom? Vamos lá. De 1850 em diante, o Brasil passou a viver um processo de transformações no plano econômico que teve suas ligações no plano político. Foi nesse momento que o novo setor da classe dominante, mais progressista e responsável pelas transformações, iniciou a luta política na defesa de seus interesses. A fase denominada de Segundo Reinado foi marcada justamente pela luta entre o grupo conservador e o grupo regressista, afinada com o capitalismo.
Dessa forma, ia se travando um embate político em que o setor escravista, em decorrência do tráfico negreiro, via crescer suas dificuldades de revigoramento em virtude da escassez de mão de obra, cujo preço de compra não cessou de aumentar, ou seja, não parou de aumentar. Entretanto, página 248, olha aí, 248, tem essa legenda aqui, ó, na página 248, voltando aí para o texto, já no trecho final aí. Entretanto, é importante lembrar que a elevação do preço do escravo não se devia somente à escassez decorrente do fim do tráfico negreiro, mas também ao fato de que ainda constituía a principal mão de obra da lavoura cafeeira. O aumento da demanda de escravos, advindo da expansão da lavoura, agiu também como fator de elevação do seu preço. Em consequência, criou-se um problema para as regiões que se encontravam em decadência econômica, pois o trabalho escravo inibia possíveis correntes migratórias de trabalhadores assalariados. Assalariados são aqueles que recebem salário. Não é? Então, um bom percentual, por exemplo, de italianos vieram para o Brasil para trabalhar, realizar esse trabalho assalariado e dinamizar a economia, ao mesmo tempo que o negro escravo, não, aos poucos ali, por volta de logo depois da assinatura da Lei Áurea, foi diminuindo o número de negros trabalhando como escravo. Não é? Agora também tem um lado que tem que ser salientado, destacado. O governo brasileiro não deu um suporte para que os negros não ficassem marginalizados. Não é questão de ser marginal, não é isso. O significado do termo marginal no sentido sociológico, ficar à margem da sociedade, ficar fora da sociedade, dita como correta, como a melhor. Então os negros ficaram marginalizados, ficaram à margem, né? Ao redor daquela sociedade sem estar inserido nela propriamente dita. Então, decadência econômica do trabalho escravo inibia possíveis correntes migratórias. Já estou na página 249, ó. Correntes migratórias de trabalhadores assalariados para essas regiões. Além disso, o reduzido número de escravos não era capaz de satisfazer as necessidades econômicas dessas regiões. Em decorrência, houve uma libertação da mão de obra escrava através do tráfico interno para regiões que se encontravam em desenvolvimento, bem como pela abolição, como foi o caso do Ceará, que libertou seus escravos em 1884. Os primeiros 10 anos de governo de Pedro II. Aqui temos antes de ir, nós temos uma imagem, não é, de um mestiço chamado Francisco José do Nascimento, conhecido como Dragão do Mar. Liderou uma revolta na cidade de Fortaleza através dos jangadeiros, né, para não embarcarem qualquer negro escravo no litoral cearense, culminando no fechamento do Porto de Fortaleza. Então, o Porto de Fortaleza ali foi fechado para a chegada dos negros escravos. Assim, os donos de escravos eram forçados a libertá-los na impossibilidade de sustentá-los. Então, pessoal, eu vou parando por aqui. Na próxima aula teremos o estudo dos 10 primeiros anos do governo de Dom Pedro II. Tá bom? Paramos por aqui. Vamos vivenciar ainda todo o governo de Dom Pedro II. Espero que vocês tenham captado, tenham entendido o conteúdo, não é? A página 246 e 247 vai ficar para vocês como exercícios. Espero que façam
e mandem fotos através do nosso aplicativo, tá bom? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, tchau pessoal e até a próxima!